Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet, está aí na sua tela o www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixamos o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós vamos debater a situação política do país, a conjuntura política e econômica depois de mais de 100 dias do novo governo aí do senhor Jair Bolsonaro. Trago hoje aqui, eu tenho a satisfação de entrevistar Rafael de Carvalho, doutor em Ciência Política pela UF e secretário de organização do PSB-RJ. Rafael, primeiro, obrigado aí pela sua presença aqui, nos conceder essa entrevista. E aí, qual é a situação política do país aí? Eu ia partir do seu obrigado. Ia dizer que você não tem o que agradecer, né? Que é um prazer e uma honra estar aqui, né? Bom, partícipe dessa luta que vocês travam pela democratização da comunicação, né? Nessa batalha que talvez seja a batalha mais fundamental que a nossa sociedade enfrenta hoje, né? Talvez nós estejamos, você perguntou como está a situação, né? Você sabe talvez melhor do que eu, 47 milhões de desempregados, dados cada vez mais tristes. Agora ainda chegando aqui, uma multidão caída pela rua, né? Quer dizer, a miséria não era para ter sempre existido, mas existe há muito tempo, mas ela cresce de forma assustadora, né? E nós estamos nessa situação muito, né? Porque nós não temos o controle, nós não temos a democratização dos meios de comunicação, né? Uma luta que devia ter sido travada com mais consequência no país. Tivemos chance disso, né? Tivemos grandes chances disso, né? E não aprofundamos, né? Eu acho que acreditou-se, isso foi um grande equívoco, né? Acreditou-se no caráter democrático das classes dominantes brasileiras, né? Desconheceu-se a presença do imperialismo, né? Como se isso não existisse, e ao não enfrentar essas duas questões, né? As classes dominantes brasileiras, elas são colonizadas, né? Ideologicamente, né? O imperialismo não brinca, e essa batalha travada na comunicação nos causou mais uma profunda derrota, né? Nós temos hoje o aprofundamento acelerado, né? do que começou de forma mais clara com o golpe de 64, né? O golpe anti-imperialista, antidemocrático, antipopular, antinacional, né? De 1964. Né? Hoje nós temos a concretização de muitos daqueles objetivos que já vinham da época do golpe e não tinham tido como implementar, né? A entrega galopante das nossas riquezas, a entrega desenfreada das nossas multinacionais e toda essa terrível situação que compromete o futuro do país. Eu lembro que há uns anos atrás, o Caetano Veloso, que a gente pode divergir dele em vários momentos, mas que é um grande poeta, que os grandes poetas dizem que eles são antenados, né? E o Caetano dizia, tem alguns anos isso, né? Não havia menor ameaça aparente de golpe, essas coisas. E ele falou que temia pelo Brasil como nação. E que várias nações na história haviam desaparecido. E hoje, né, eu morro de medo, né, imaginando que talvez o Caetano pudesse ter alguma razão naquilo que ele estava dizendo, né? O país está sendo, a nação está sendo o que resta dela, né? Frisando que eu sou otimista, eu acho que tudo pode ser reconstruído, né? Mas a gente corre um sério risco, né? Está sendo despedaçada, e despedaçada porque desde 64 para cá, né, nós, né, as pessoas, as forças políticas comprometidas com a construção de um país rico, soberano, democrático, justo, né, não nos empenhamos como devíamos, né, nessa questão da comunicação, na questão da ideologia. Então, Rafael, você aí já, nessa sua primeira resposta, você já abriu um leque enorme aí para a gente poder aprofundar esse debate. Primeiro, eu compreendo corretamente a sua colocação, no sentido que você não vê que houve um crescimento nos governos populares desde 82 ou 2002, quando o Lula assumiu?
Olha só, eu não sou um especialista em economia, né? Agora, os economistas do meu campo ideológico demonstram, né, que foi mantido, talvez de forma menos acelerada, mas foi mantido, o processo de desindustrialização do país. Ninguém pode negar, seria loucura negar, né, os avanços sociais, né? Mais gente que não comia passou a comer, mais gente entrou para a universidade, mais gente estudou. Nós tivemos uma política externa mais decente, né, na questão dos nossos vizinhos, na questão da África, né, mas perdemos, né, uma oportunidade histórica, né, de enfrentarmos de forma mais decidida, né, o imperialismo, né, as injustiças estruturais que existem no país, né. Há exemplos, todo mundo sabe, né? As conversas do Beluso com Lula, as conversas do Requião com Lula, falando sobre política de comunicação, como poderia se enfrentar a Globo, né? E o que se viu foi, acho que por esse erro, né, e que é grave, e que é profundo, e que pode ser ignorância, mas acaba sendo criminoso, né, de achar, né, que as classes dominantes brasileiras acreditavam nas regras do jogo e jogavam o jogo democrático, né, e que não havia imperialismo. Né, essas duas questões, na verdade, são uma só. Né, esse acreditar que a história começou na primeira greve do ABC, que tudo que havia antes, tudo que foi derrotado em 64, era porque merecia ser derrotado mesmo porque era equivocado, que não havia acúmulo, que não havia uma luta de construção de uma nação, né? Talvez a ignorância disso, repito, né? Mas que acaba sendo até criminosa contra o nosso povo e contra o país, contra a nação, permitiu que se chegasse a isso, né? Olha só, deixando claro, eu fui eleitor desses governos, desses anos, né? Pela falta de opção, talvez. Foi um golpe terrível. O seu partido foi copartícipe, né? Desses governos. Talvez eu não tenha muita autoridade para falar pelo meu partido aqui, porque eu sou muito recente no PSB. Eu ingressei no PSB a convite do deputado Alessandro Molon, né, que diz o Leonardo Boff, e eu concordo, é o melhor deputado federal do país, né, e me convidou para entrar no PSB. O Molon veio do PV, não é isso? Não, o Molon foi do Partido dos Trabalhadores e teve uma rápida passagem pela Rede. Pela Rede. Rede da Marinha. Isso, e que saiu logo depois que ele foi um dos poucos, se não o único, parlamentares da Rede que votou contra o impeachment. Né? Ao chegar à conclusão que a Rede não respondia ao seu projeto, à sua ideia do que deve ser um partido político, né? E acreditando na possibilidade oferecida pelo PSB de fazer um reajonamento, uma reestruturação, né, do PSB, transformando-se de fato num partido popular, democrático, socialista, fiel às origens, a Barbosa Lima Sobrinho, a Miguel Arraes, a tantas lideranças históricas e de peso que passaram pelo PSB, e particularmente no estado do Rio, sendo possível essa reconstrução, o Molon assumiu essa responsabilidade e me honrou com o convite de fazer parte da direção do PSB e militar com o PSB. Né? Mas, de fato, como você perguntou, o PSB fez parte de alguns desses governos, né? Fez parte o tempo todo, né? Dos governos de Lula e de Eu Dilma. acho importante fazer uma reflexão, e é necessário fazer uma reflexão sobre esse último período, que foi um período importante, né, da história e tal, e principalmente diante do que nos levou agora esse novo governo, etc. Até aí eu completaria, para concluir essa primeira parte, esse novo governo... Esse que temos hoje? Esse novo governo aí. É novo, não no sentido de coisa boa, mas é atual. Não é né? novo e nem é governo, né? Esse velho desgoverno. Isso, aí eu deixo para você falar. Mas veja, na medida que ele quer aprofundar a retirada de vários direitos conquistados e não só conquistados nesse período dos governos populares, mas anteriormente, de Getúlio, etc., isso demonstra que, ao longo da história, a sociedade brasileira conseguiu fazer vários avanços, né? Porque na época do Getúlio, lá de 30 e tal, nós éramos uma sociedade fundamentalmente agrária.
E nós chegamos a estar às portas da quinta economia do mundo. Então, quer dizer, alguma coisa, você, na sua avaliação que você abriu aqui a nossa entrevista, você diz que esse período dos governos populares se perdeu uma oportunidade de aprofundar mais isso, de levar os destinos da nação mais além do que o Getúlio levou. Seria isso? Seria isso. Mas, embora hoje, isso... Nós talvez... toda a programação da TV comunitária fosse insuficiente para a gente conversar sobre isso e com muito mais gente conversando. Hoje eu vejo que nós cometemos, na minha opinião modesta, um equívoco. Vou fazer uma digressão aqui. Tem um pensador da direita brasileira, chamado Meira Matos, que até hoje dá nome a um curso, a uma instituição da área teórica, aí da ESSEMI, se não me engano, ou da ESG, não tenho mais certeza, que comandou as tropas brasileiras que participaram da intervenção na República Dominicana. E ele é considerado um geopolítico importante. E tem um livro dele, eu não vou me alongar muito, sim, mas tem um trecho muito interessante do livro dele. Várias grandes autoridades da geopolítica, da diplomacia, da economia, dos países centrais, analisando na virada dos 50 para os 60, o mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. E todos eles, são uns 4 ou 5, falam de que países poderiam também se transformar em superpotências. Todos eles falam da China, da possibilidade da China, da União Europeia, caso se unificasse. Todos eles citam o Brasil. E todos eles falam que daquelas possibilidades, a mais possível, a mais viável, seria o Brasil. Esse cara fala isso, mas depois não explica por que isso não aconteceu. Porque ele teria que assumir a responsabilidade que o golpe do qual ele participou foi dado para impedir isso, tanto é que não aconteceu. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o nosso grande esforço, e como dizia um amigo nosso, eu não vou dizer o nome aqui, mas depois eu te lembro, a gente vai ter que trocar o pneu com a bicicleta andando. Isso. Porque a gente está numa situação terrível, terrível, de derrota profunda, e temos que, ao mesmo tempo, na minha opinião, fazer autocrítica, consertar, e ao mesmo tempo que a gente briga ali, no momento imediato, a gente já começa a construir a possibilidade de lutar melhor no futuro. E para ter essa luta melhor no futuro, eu acho que nós temos que fazer essa autocrítica. Por que o Brasil estava se transformando, caminhando para se transformar nesse grande país, importante economicamente, industrializado, mais justo, mais democrático, e de repente nós tivemos a grande derrota de 64, houve um retrocesso, e que os anos de ditadura imediatamente, estruturalmente, já foram nos derrotando ideologicamente, mas não privatizaram como se queria, não cederam a todas as exigências do Império. Angola foi reconhecida no governo Geisel, essa história toda. E agora, no regime... Cuba pelo Jânio. No regime democrático, tudo que precisava, do ponto de vista deles, do Império, ser derrotado em 64, está acontecendo. Porque nós reconstruímos o Estado de Direito sem uma base ideológica que sustentasse o projeto nacional. Nós reconstruímos isso é o Estado Democrático de Direito, acreditando que a democracia estava dada, que a Rede Globo é uma emissora democrática, que basta pagar os anúncios e que ela vai fazer tudo direitinho. Acreditou-se até que o caixa 2 que era usado pelos partidos tradicionais podia ser usado pelos partidos pretensamente populares. Acreditou-se até nisso. Quando não era assim. Os caras são os donos da bola e são os donos do campo. Então, mas aí, Rafael, depois do jogo jogado, fica... espera-se, que fique mais fácil a gente se distanciando do que ocorreu, a gente poder fazer uma reflexão mais profunda e tal, que eu acho que é necessário. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo pontuou, nós temos que trocar o pneu da bicicleta andando.
Então, também temos que fazer uma reflexão que essa luta de ideias, né, para entender o que se passou e tal, tem que ser feito de forma a construir um novo, etc. Nós tivemos os maiores avanços sociais e econômicos do país foram feitos. O Brasil foi construído meio por Getúlio Vargas, né? Naquela composição que ali estava. E naquele primeiro momento lá, quer dizer, digamos, a força de esquerda organizada se colocou contra, não? E em diversos outros países, inclusive, né? Uhum. Em Cuba, o pessoal foi quando depois houve a integração, etc. Então, você não acha que essa questão mais profunda do entendimento da realidade social, política, ideológica do país por forças que têm um compromisso mais profundo, porque é o seguinte, tudo bem, o Lula foi construído, né, quer dizer, a sua trajetória na luta política sindical, na relação com o irmão dele, que militava, parece que no Partidão, etc. Mas, obviamente, que havia uma insuficiência teórica sobre o entendimento de que briga nós estamos envolvidos, né? Mas o Getúlio tinha uma base do positivismo, tinha uma base mais profunda, mesmo sem ser um cara que fosse considerado um cara de esquerda. Você não acha que isso também é uma coisa que que faltou um pouco? Por exemplo, 64, né? Teve a luta lá do Brizola, fez a rede da legalidade para segurar o governo ali contra as forças que estão... Mas quando o João Goulart chegou, né, o Brizola falou, olha, tá aí, você é o presidente, etc. E a coisa continuou e não se conseguiu segurar ali a peteca e tal. Eu acho que não tem isso não representa de alguma forma historicamente que a coisa ainda não estava preparada? Como é que você vê essa parte? Você vai me causar um problema seríssimo, né? Quando eu sair daqui, vários amigos, até comuns nossos, vão me dar pedrada ali na rua. Eu tenho evitado dizer certas coisas, mas não tem problema, você me traz aqui e me pergunta. Não, eu tô querendo que a gente, já que você entrou nessa profundidade, para a gente poder, o pessoal que está nos assistindo, dizer, como é que nós vamos construir. Como diria o histórico João Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol, quem está na chuva é para se queimar, né? Ah, sim. Então vamos lá. Vamos tentar, né, usando o tempo de televisão, sem parar muito para pensar, refletir como você está propondo, né? Eu não tenho dúvida, né, do heroísmo do Partido Comunista Brasileiro, né, do qual eu até fui um modesto militante. Não tenho dúvida que o Partido Comunista Brasileiro ele congregou o que havia de melhor no operariado, na intelectualidade, né, o que havia de mais generoso na nossa sociedade. Agora, o que causou, repetindo, na minha opinião modesta, né, o que permitiu aquilo que eu considero um erro de avaliação nossos no processo de reconstrução do Estado Democrático de Direito, foi que, da forma mais sincera possível, não havia honestidade nisso, mas o Partido Comunista Brasileiro, que era a principal força de esquerda, né, nos anos de Getúlio, e mesmo no processo de reconstrução da democracia, durante muito tempo ainda, né, e desempenhou um papel heróico, é importante que se diga isso, mas analisava o mundo pela geopolítica do interesse da União Soviética. Então os nossos erros, né, da esquerda brasileira, eles surgem, né, e já no combate ao Getúlio, no combate ao trabalhismo, né, nesse nosso equívoco geopolítico, né, de não perceber que não só no Brasil, mas em todo o continente, né, a questão nacional ela é fundamental. Sem querer ser etapista, nós não construiremos processos. A própria Revolução Cubana, né, ela foi nacional. Ela só foi vitoriosa porque foi antinacional. E aí você fala, pô, mas mesmo 64, não, eu estou aqui dizendo que aquela orientação era correta, e nós fomos derrotados. Porque nós estávamos ainda no processo de construção. O ISEB
era uma tentativa de se construir uma ideologia não eurocêntrica, né? não importada, não trazida de fora, que provavelmente nos daria condições de enfrentar de forma com mais sucesso aquela orientação. E também nós já éramos prejudicados por essa divisão na esquerda, divisão profunda, né? Porque o que tinha de mais organizado, mais combativo na esquerda, tinha uma visão geopolítica equivocada e que causava uma influência aqui terrível. E de alguma forma o PT, né, foi o resultado de uma congregação desse segmento, que não tinha uma visão mais profunda do conjunto do processo. O PT é herdeiro, queira ou não, né, de muita coisa de origem do PCB, porque as organizações da luta armada eram todas do PCB, e também da igreja. Isso. Também tinha uma visão profundamente internacionalista naquele momento. Nós hoje temos a felicidade de ter um Papa que tem a leitura da América Ibérica, né? Um Papa surgido daqui. Não era isso naquele momento, né? Mesmo setores progressistas da igreja faziam uma leitura internacional, né? A classe operária internacional, Cuba, Nicarágua e América Central, né? Agora, vai dizer isso para o operário alemão, para o operário estadunidense, né? Agora, Rafael, para a gente caminhar agora, então, qual seria o caminho que nós deveríamos trilhar? Você acha que a gente ainda está muito perto do que aconteceu, né? Na derrota nas eleições e nessa tentativa de aproximação ou de reaproximação das forças progressistas. Então, você acha que tem alguma... Você falou que era otimista aí no início. Sou. Então, vamos trabalhar um pouquinho agora para a gente ir caminhando para o encerramento. Como é que a gente sai dessa? Acho que tem duas coisas. E sem a pretensão, né, de responder a sua pergunta. Claro. Né? Você já está convidado para uma próxima. Eu costumo dizer, eu não sei se vou conseguir responder na próxima, nem se vou conseguir responder algum dia. Eu digo que está ótimo. A sua modéstia é muito forte. Eu digo que uma das poucas coisas que nós temos que aprender com os nossos vizinhos lá de cima, do norte, além do jazz, né? É um exemplo do blues. Também, claro, toda essa, né? Deve ter outras coisas também. A defesa do mercado, né? A proibição que bancos estrangeiros sejam majoritários do capital lá, né? A proibição que empresas de mineração estrangeiras se instalem lá e sejam majoritárias, essas coisas todas. Tem muita coisa, na verdade, para aprender. Se a gente aplicar o que eles aplicam contra todos, a gente já avançaria nem contra, muito. A favor. Contra nem quero, a favor. Né? A favor deles mesmos. Mas nos filmes de Bang Bang deles, né, que eles exterminavam lá os índios, né, e que a nossa geração, na infância, batia a palma para a cavalaria, né? Quer dizer, isso já era a invasão ideológica, claro. Né? Os indígenas estadunidenses, aí a gente pode chamar de americano, porque são indígenas, quando eles se perdiam, eles voltavam andando nas próprias pegadas. Então talvez é um processo doloroso, mas talvez nós tenhamos que fazer isso, né? Eu não sei exatamente o que fazer, mas perguntar onde erramos. Termos humildade, né? Termos coragem. Voltar ao tempo. Sem deixar de lutar contra o que está acontecendo hoje, mas na luta e vendo onde erramos. E aí vem a segunda coisa, quer dizer, uma coisa que nós não podemos fazer é repetir as coisas que nos derrotaram. Nós ficarmos discutindo aqui, se menino veste azul e menina veste rosa, enquanto o nego vende o pré-sal, né? Se nós ficarmos discutindo essas questões que eles impõem, se a mamadeira é de um jeito ou de outro, né? Se não sei o que, nós perdemos assim. Então, esse jogo não nos interessa, né? Porque o que eu já dizia na época da campanha, eu dizia para as pessoas, né? É muito fácil para nós, que mesmo enfrentando com dificuldades, né, a vida, né, a gente costuma almoçar e jantar, os erros podem ser cometidos, políticos, e não nos atingem talvez tão diretamente. Talvez atinjam até psicologicamente, né? Mas por mais que a coisa está horrível, mas você está fazendo esse programa aqui, né? Agora, para aquela multidão que está caída ali no meio da rua, para os milhões de desempregados, para a criança que já está sem escola, para o velhinho que talvez não se aposente, né? Para o homem do campo, para a mulher trabalhadora, nós não podemos cometer erro político.
nós cometermos os mesmos erros políticos que cometemos e permitiram que o país vivesse essa tragédia que vive, né, é indesculpável. Vira crime. Né? E o que me preocupa é que eu vejo as forças hegemônicas na esquerda hoje, né, repetindo os mesmos erros. É óbvio que a culpa não é da esquerda. Não. A culpa é do imperialismo, a culpa é da direita, a culpa é das classes dominantes. Agora, nós é que não podemos errar. O imperialismo, a direita, as classes dominantes estão fazendo o papel deles. É um velho projeto. Eles escreveram e anunciaram. Se nós não acreditamos, acabamos colaborando com isso. Nós não temos esse direito. Para a gente ir encerrando, você não acredita que você disse aí que há uma sinceridade, né, desses segmentos, até no sentido de encontrar o caminho. Então. E você percebe que tem alguma coisa de positivo já sendo, ou ainda está muito em ebulição, não se sabe direito? Talvez eu esteja sendo ignorante. Né? É possível. Gostaria de estar. Tomara, né? Mas não percebo. Né? Eu percebo uma tendência muito forte a reproduzir o erro. Né? Certo. Uma resistência a uma análise mais profunda, a culpa de soltar o espírito para receber novas contribuições. É como se fosse uma questão puramente eleitoral, como se fosse. E é mais profundo e a culpa é de quem não foi votar ou votou nisso que está aí. É lógico que ele votou nisso que está aí, então é uma culpa grande. Mas eu vou ficar batendo o pé dizendo assim, a culpa é do cara que votou nele, a culpa é do cara que não foi votar, a culpa é do Ciro Gomes porque não voltou da Europa, né? E está tudo bem. E o Brasil vai voltar a ser feliz. Eu não sei nem se era feliz. Era menos infeliz, certamente. Mas certamente tanto não era feliz que deu no que deu. Rafael de Carvalho, muito obrigado aí por levantar tantas questões aí para a nossa reflexão, que é muito importante. Repito dizendo que você não tem que agradecer, eu que agradeço. Né? Gostaria, né, de ter mais clareza, né? Acho que todos nós gostaríamos, né? A clareza é uma necessidade mas às vezes vital do país hoje. Falar o óbvio, né? Para poder, às vezes... Talvez, Caetano Veloso, que eu já acabei citando, vou fechar citando, então, né? A questão do índio, né? Ele diz isso, né? Que é o óbvio. Né? E nós todos, às vezes, a gente não consegue enxergar o óbvio. A gente fica, não, mas aqui na França, porque na Dinamarca, porque na Suécia. Mas nós estamos do Brasil e é aqui que a gente vai ter que lutar. Ok, eu quero agradecer, Rafael, a sua presença aqui mais uma vez. Quero agradecer a você que nos deu audiência, ter a paciência de nos acompanhar. Dizer que você pode ver a nossa programação, mesmo não estando na sua casa com um assinante da NET, pela internet, no www.tvcomunitaria.rio. E também o telefone e o e-mail está aí na sua tela para você interagir, dar sua opinião sobre, por exemplo, essa entrevista, as opiniões do Rafael, o nosso debate aqui. Até um próximo núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.